Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e mais um vídeo sobre os sacramentos e hoje falo com você sobre o sacramento da confissão ou reconciliação. E convido você que está passando agora por esse canal, ainda não se inscreveu, a se inscrever, você vai ser muito bem-vindo. E lembrando também que no final destes 7 vídeos farei o sorteio do livro Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem, publicado pela editora Ave Maria, que é este livro aqui. E se você quiser concorrer a esse livro no sorteio final, deixe o seu nome aí embaixo se você ainda não o deixou. Se você já deixou o seu nome nos outros vídeos dos sacramentos, não precisa deixar mais. Se você ainda não deixou, deixe o seu nome e a sua cidade e no final dos 7 vídeos farei o sorteio deste livro aqui, Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem. Vamos lá então com o sacramento da confissão e da reconciliação. É um dos mais belos sacramentos. Por que é um dos mais belos sacramentos? Porque é o sacramento que nós fazemos a experiência da misericórdia de Deus. Como é bom ser perdoado. Se é bom ser perdoado pelos nossos irmãos, por aqueles que nos ofenderam ou que nós os ofendemos, ser perdoado por Deus é de uma grandeza incomensurável. E o sacramento da confissão possibilita isso. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm noção da grandeza desse sacramento e acaba banalizando o sacramento da confissão. Quando é que nós banalizamos o sacramento da confissão? Quando nós confessamos por tradição, quando confessamos sem estarmos arrependidos dos nossos pecados, quando confessamos e não esforçamos para corrigir os pecados confessados, enfim, há uma série de procedimentos que acabam por banalizar este belo sacramento. E por isso eu falo dele aqui para que a gente possa valorizar mais a grandeza desse sacramento. E se você quer saber a profundidade dele, eu sugiro que você leia a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. Nessa parábola que você vai encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, ali você vai perceber, encontrar com Deus que é infinitamente misericordioso. Nós somos aquele filho mais novo, que muitas vezes pegamos a herança que nos pertence, gastamos-as desenfreadamente, irresponsavelmente, e quando estamos no fundo do poço, nós lembramos de Deus. Às vezes sentimos vergonha de voltar para Deus, mas quando arrependemos profundamente e voltamos, Ele nos acolhe de braços abertos, sem perguntar por onde andamos, o que fizemos, basta o nosso arrependimento. É esse o sacramento da confissão ou reconciliação. É aquele sacramento em que nós nos deparamos com um Deus que nos ama apesar dos nossos pecados. Mas não podemos brincar com a misericórdia de Deus. Quando buscamos Deus no sacramento da confissão, nós devemos buscá-lo profundamente arrependido dos nossos erros, das nossas falhas e procurar corrigi-las. É esse o propósito da confissão. Por isso, ele é um sacramento belíssimo. Confessamos pela primeira vez, geralmente por ocasião da primeira Eucaristia, como vimos no vídeo anterior. Só que muitas vezes essa confissão feita quando criança, ela não tem a mesma grandeza, porque a criança ainda não tem noção da grandeza desse sacramento. Por mais que seus catequistas expliquem, a criança vai para a confissão por ocasião da primeira Eucaristia, por obrigação. Muitas vezes ela não tem noção do pecado e às vezes nem tem pecado mesmo. E ela vai porque o catequista pediu, porque para receber a primeira Eucaristia ela precisa confessar, mas ali ela não percebe a grandeza desse sacramento. Mas é a primeira vez que a maioria de nós confessa.
Mas com o passar do tempo, quando a gente vai aprofundando na nossa fé, quando nós vamos conhecendo mais sobre Deus, sobre a sua palavra, aí então a confissão passa a ter um novo significado na nossa vida. Quando nós devemos confessar? Nós devemos confessar toda vez que algo pesar na nossa consciência. Devemos confessar quando tomamos consciência de um erro cometido, de um pecado cometido. Então, e se estivermos arrependidos? Porque se cometemos um erro, um pecado e não estivermos arrependidos, não deve se confessar. A confissão supõe a predisposição de mudança, pressupõe um arrependimento profundo. Quem vai se confessar sem estar profundamente arrependido do pecado cometido, não entendeu o significado deste sacramento. Então, como confessar? Primeira coisa é você fazer um profundo exame de consciência. Leia a parábola do filho pródigo, depois faça uma revisão da sua vida. Que pecados você cometeu e que você se arrepende e que você vai lá diante do sacerdote e diz para ele que você está profundamente arrependido daquele pecado e promete a Deus e a você mesmo que você não vai repetir mais aquele pecado. Percebem como esse sacramento é um sacramento profundo? Por isso não dá para entender pessoas que confessam toda semana. Geralmente, pessoas que confessam semanalmente são pessoas que não têm noção da grandeza desse sacramento. Às vezes, a pessoa vai confessar sempre os mesmos pecados. Ela não tem o propósito de se emendar, ela não tem o propósito de corrigir, está brincando com Deus, está brincando com o sacramento. Então, se você não tem o propósito de mudança, não vá confessar. É melhor assim, porque senão você banaliza esse grande sacramento. Então, para confessar é preciso antes um profundo exame de consciência, é preciso arrependimento e propósito de mudança. Quando você vai confessar, você deve falar dos seus pecados arrependidos. Não deve falar de pecados alheios. Às vezes um pecado nosso envolve outras pessoas, mas não é momento de você culpar outras pessoas, jogar a culpa nela para justificar o seu pecado. Naquele momento, nós nos desnudamos diante de Deus, na figura do sacerdote que está ali ouvindo a confissão. A função do sacerdote é essa. Às vezes as pessoas gostam de escolher padres para confessar. Claro, é um direito que cada um tem, mas todos os padres estão aptos a ouvir confissão. É claro que às vezes nós temos aquelas pessoas que nós nos sentimos melhor confessando com ela, então não há nada demais você escolher um padre para confessar. Não é assim com a medicina, às vezes tem um médico que a gente gosta mais, que a gente acha mais capaz, mais acolhedor. O mesmo acontece com padres. Há padres que não são nada acolhedores na confissão, mas o perdão que ele conceder é o mesmo. Então, por isso, evite escolher, mas também não é pecado escolher um padre para confessar. Se você tem um padre que você se identifica, que te ouve melhor, então você pode confessar com ele, sem nenhum problema. Depois, o que não confessar? É importante, na hora da confissão, saber que não é momento de direção espiritual. É sempre importante, e eu costumo fazer isso, perguntar para a pessoa se é confissão, porque às vezes a pessoa vem para uma conversa, para uma direção espiritual, e não para a confissão. A confissão tem a absolvição no final. Uma conversa não. Uma direção espiritual também não. Você pode confessar e depois fazer uma orientação espiritual, uma conversa, mas deixe isso claro. Na hora de confessar, diga, quero me confessar. Depois você pode fazer um bate-papo com o padre, se ele tiver tempo e for te ouvir, mas na confissão é bom que fique claro que é confissão e que você vai falar objetivamente
dos seus pecados, não de pecados de outros. Não se alongue também na hora da confissão. Se você já fez o exame de consciência, você vai pontuar precisamente os seus pecados sem dar muitas voltas. E isso é importante. Outra coisa muito importante é ter o firme propósito de se corrigir. Eu já disse isso antes e reforço. Se você não tiver o propósito de correção dos seus pecados, você invalida a confissão, porque você brinca com a confissão. Então, ela supõe que você tem o firme propósito de mudança de vida, de não pecar, não cometer mais aquele pecado. Muitas pessoas perguntam: eu posso confessar diretamente com Deus? Você pode confessar, conversar e deve diretamente com Deus, mas não é o sacramento da confissão. O sacramento da confissão supõe a mediação de um sacerdote. Se for uma conversa direta com Deus, não é confissão. Deus já sabe dos seus pecados. Mas o ato de você se colocar diante de um sacerdote, humildemente, e falar das suas misérias, isso é um ato grandioso. Não é fácil, mas é profundamente grandioso esse ato. Então, a confissão supõe a mediação de um sacerdote. Se for diretamente com Deus, ela pode ser uma oração, tem a sua grandeza, mas não é sacramento da confissão. Também há pessoas que perguntam se tem pecados que não têm perdão. Existem níveis de pecados, pecados veniais, pecados mortais, mas todo pecado, se houver um profundo arrependimento, ele tem perdão. Isso é a misericórdia infinita de Deus. Lembre-se, se existir um profundo arrependimento. Se não existir arrependimento, não tem perdão. Não é o sacerdote que dá o perdão. O perdão quem dá é o arrependimento da pessoa diante de Deus. O padre dá a absolvição, um gesto ali, uma fórmula, mas quem vai perdoar é o arrependimento, pressupõe o arrependimento da pessoa. O padre pode te dar a absolvição, mas se você não se arrependeu do pecado, seu pecado não foi absolvido. Então, todo pecado tem perdão desde que haja um profundo arrependimento do pecado cometido. Quem perdoa é Deus. O padre é o mediador. Quando que a igreja recomenda a confissão? É também uma pergunta muito comum. A igreja recomenda a confissão pelo menos 2 vezes ao ano, por ocasião da Páscoa e por ocasião do Natal. Vejam que grandeza. Se você confessar 2 vezes ao ano e fizer uma bela confissão, isso tem um valor muito grande. Não precisa confessar toda semana. Confesse poucas vezes, mas profundamente arrependido. Tem pessoas que acabam confessando sempre os mesmos pecados e ela sabe que vai cometer aquele pecado de novo e ela volta, aí ela está usando da confissão. Então, tenha esse cuidado e esse respeito com o sacramento da confissão. Então, é isso um pouco que eu queria trazer para você sobre esse belíssimo sacramento. Se você quiser saber mais sobre esse sacramento, muitas dúvidas estão esclarecidas aqui. Há um capítulo só sobre o sacramento da confissão ou reconciliação. Para você ter esse livro, basta você ligar na editora Ave Maria, no 0800, se você é fora da Grande São Paulo. Se você estiver na Grande São Paulo, você pode ligar no telefone fixo, que eu vou deixar ambos aí embaixo. Você pode entrar no site da editora, ela tem um e-mail, você pode pedir através de um e-mail também. Rapidamente você vai receber na sua casa o livro Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem. É um ótimo livro para catequista, para catequizando e para qualquer pessoa que queira saber sobre o sacramento. E no final, como eu disse no início, farei o sorteio deste livro aqui, autografado, com uma dedicatória para a pessoa que for sorteada. Então, não esquece, se você ainda não deixou seu nome aí embaixo e sua cidade, deixe, e no final farei o sorteio deste livro, Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem.
Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço e a minha bênção e até o nosso próximo vídeo, que será sobre o sacramento da Crisma. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.